tudo certo? É um prazer, como aqui no Café Consciência, os membros aí do grupo, da equipe do Café Consciência. Hoje a gente tem um colega que veio de longe, de Campinas, né, da Unicamp, o professor Fernando Sigoli. Ele é pesquisador do CNPq, nível 1C, fez a graduação, o mestrado e o doutorado dele na Unesp de Araraquara. Durante o doutorado dele, ele fez um doutorado de sanduíche na Intelligent Optical System Corporation, na Califórnia, uma empresa. Então foi fazer uma parte na empresa, conversando com ele. Depois que ele defendeu a tese de doutorado, ele foi contratado por essa empresa, ficou lá mais 4 anos trabalhando, né? Ele tem mais de 120 artigos publicados, mais de 2.300 citações, setor H28, 3 patentes depositadas nesse momento sob análise e 3 patentes concedidas, uma delas nos Estados Unidos. Eu dei uma olhada no currículo, né? Já formou aí mais de 13 mestres, 13 doutores, é um grande especialista aí na área de luminescência, materiais, tanto inorgânicos, né, quanto moléculas com sistemas dopados, com terras raras. Então, a gente vai ter o prazer aí de ter hoje aqui no Café Consciência o professor Fernando Sigoli. Obrigado pelo aceite, professor, por favor. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria agradecer, então, ao professor Andres, né, pela gentileza do convite e pela gentileza da apresentação. Agradecer também ao grupo aí, Café Consciência, né, uma iniciativa muito legal, muito importante aí para os alunos, tá? E pedir desculpas também, né, que devia estar aqui semana passada, mas eu não tinha como chegar porque a Azul cancelou o voo, né? Então não foi culpa minha e agradeço a atenção também a colaboração. Bom, então eu vim falar um pouquinho para vocês. Obviamente o título da minha palestra já diz, né, um pouco que a gente vem fazendo com lantanídeos, que são esses elementos e o que se aplica a esses elementos, tá bom? Então o título da palestra é esse aí, os lantanídeos luz. Bom, e aí eu pergunto, o que é luz? Então essa pergunta, ela parece simples, mas ela intrigou a humanidade séculos antes de Cristo e depois de Cristo, né? Nesta época aqui, até o século X depois de Cristo, a maioria dos pensadores, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Pitágoras, Ptolomeu, Euclides, naquela época eles acreditavam que a luz tinha trajetória retilínea e que nós enxergarmos, a nossa visão era dotada de raios. Então, nós olhávamos para o objeto, o nosso olho emitia um raio, iluminava o objeto e a gente viu o objeto. Era assim que eles acreditavam até o século X, quando esse pesquisador aqui, o Alhazen, hoje ele nasceu no território daquiano, então hoje ele é considerado daquiano, ele também era conhecido como Ptolomeu II. Ele refutou essa ideia dos nossos olhos emitirem raios luminosos iluminando os objetos, com a seguinte percepção: se eu ficar olhando para o sol, os meus olhos doem, né? Então essa ideia foi refutada no século X. Um pouquinho adiante, século XVII, o pintor, né, o artista Leonardo da Vinci, que todos nós conhecemos, ele também tinha interesse na parte óptica, na luz, na visão, e ele começou a estudar. Ele fez vários estudos sobre a visão e ele percebeu que os objetos, então, o nosso olho, esses objetos eram formados na nossa retina de forma invertida, e ele propôs então que os nossos olhos eram uma câmara escura, que ele chamava de câmara obscura. Então ela tinha que receber raios luminosos. E com a descoberta dele, né, de claro e escuro, ele pintou obras famosíssimas, né, como essa aqui, o Estudo das Cortinas, a Santa Ceia e a Mona Lisa, que eu acho que todos nós conhecemos, né? Bom, então, ainda no século XVII, Isaac Newton, aqui eu estou falando com uma comunidade de física, né? Sabe isso melhor que eu. Isaac Newton começou a decompor, então, a luz branca nos componentes do espectro visível da luz. Nessa época aqui, Newton acreditava que a natureza da luz era corpuscular e que a luz ainda caminhava em trajetórias retilíneas.
E talvez, eu não sei ao certo, talvez essa era uma observação no céu, né, que fazia com que esses pensadores achavam que a luz caminhava em trajetórias retilíneas. Aí no século XVII, ainda o princípio de Huygens Fresnel, né, ele começou a estudar frente de ondas, passando por uma fenda simples, e ele descobriu então que cada ponto dessa frente de onda esférica era um novo ponto de luz, e então essa luz caminhava em todas as direções, e não de forma retilínea mais, mas ela caminhava em todas as direções, e aí começou a se explicar algumas coisas, por exemplo, como a refração da luz na água. Ainda aqui então começa a surgir a teoria ondulatória da luz, né? Que foi então percebida aqui por Thomas Young em 1801, né? Com o famoso experimento das fendas duplas, né? Obtendo então aqui a interferência da luz, que só podia existir se a luz tivesse uma natureza ondulatória. Em século XIX, então Michael Faraday ele propôs então a inter-relação entre campos de força elétricos e magnéticos, e Maxwell adotou esse conceito e propôs que a onda eletromagnética então era composta por campos elétricos e magnéticos transversais, e calculou a velocidade de uma onda eletromagnética em 300 mil km por segundo. Só que aqueles acreditavam que a luz tinha que se propagar no meio, eles chamavam esse meio de éter, né? Mais adiante, então, Max Planck descobriu que para um corpo absorver ou emitir luz, isso acontece em pacotes de energia, que hoje a gente chama de quanto de luz, né? E Einstein, então, com a teoria da relatividade, ele elimina o conceito do éter, ou seja, a luz pode se propagar naquela velocidade em qualquer meio, né? Ou no ar, né? Tá? E hoje, então, está cortando aqui o cantinho, vocês me desculpem. Hoje, então, nós entendemos a luz dessa forma, né? A natureza dual, partícula-onda, né? Então, a partícula lá com um momento H sobre Ni, esse momento é muito pequeno, graças a Deus, né? Sempre brinco com os alunos, já pensou se o momento da luz fosse forte, fosse alto, né? A hora que a gente acendesse a luz, a gente era jogado na parede, né? E a onda, né? Campo eletromagnético, e com uma energia aqui, ó, que depende do comprimento de onda, HC dividido por lambda. E obviamente, variando o comprimento de onda, a gente pode variar a energia, variar a energia e o comprimento de onda, e quando isso fornece para a gente, nas ciências dos materiais, uma ferramenta importantíssima, né? Que é a microscopia, ou você começa a ver objetos de formas diferentes conforme o comprimento de onda de luz que você utiliza, ou conforme a energia. E aí aqui eu trago um exemplo do Sol, né? Então essa primeira foto aqui é do Sol vista por um telescópio que opera com ondas no infravermelho. Aqui no visível, aqui no ultravioleta e aqui no raio-x. Então a gente consegue ver que mudando o comprimento de onda e a faixa de energia, ou a faixa de comprimento de onda e a faixa de energia, a gente vê diferentes características do Sol. A gente sabe também hoje que a luz é importantíssima na produção de energia renovável, né? Então hoje as células fotoelétricas aí estão já espalhadas pelo Brasil todo, né? Nos telhados de empresas, casas, até fazendas de energia. E aí a luz também é importante para a nossa diversão, que seria de um show, né, musical, aqui é o Rock in Rio, sem luzes, não é? Você só está escutando, hoje os artistas dependem de luz para fazer o show. Ok, e como a gente produz luz? Ou melhor, como que a gente converte energia? Então, uma forma aqui, ó, pegando um átomo monoeletrônico, hidrogênio, a gente sabe que se a gente excitar os elétrons aqui da camada 1, né, esses elétrons são injetados e ao retornar eles emitem luz, e aí formando então a série de Lyman, série de Balmer, série de Paschen, dependendo da camada que o elétron é injetado por essa energia. E aqui surge então a lâmpada de hidrogênio, que foi muito utilizada para a espectroscopia. Bom, passando para átomos multieletrônicos, obviamente os 4 números quânticos já não permitem mais que a gente caracterize os estados ou os estados eletrônicos excitados, né? Você já não consegue mais calcular a energia
esses estados. Então, aqui dos átomos multieletrônicos, a gente tem que levar em consideração a interação entre os momentos angulares de spin, né, dando origem a esse momento angular de spin total, S, a interação dos momentos angular orbital dos elétrons, dando origem ao momento angular orbital total, L maiúsculo, e o acoplamento entre os momentos angulares, dando então o momento angular total, J. E com esses novos números quânticos surge termos símbolo, termos espectroscópicos, que são usados então para caracterizar ou para atribuir esses estados eletrônicos fundamental e os estados. Pois bem, esse é o caso dos íons lantanídeos. São íons multieletrônicos. Aqui eu mostro para vocês os 7 orbitais 4F, né? E quando nós olhamos então a distribuição radial desses orbitais, a gente percebe que esses orbitais 4F eles são internos, eles estão próximos ao núcleo, né? E se nós pegarmos aqui a distribuição eletrônica dos íons lantanídeos, vou tomar aqui o európio como exemplo. O európio 0, ali é a distribuição eletrônica do xenônio, 4F7, 6S2. Então, quando nós ionizamos esse európio para európio 3+, ele perde esses 2 elétrons da camada S e 1 da camada F, ficando então a distribuição eletrônica do xenônio 4F6. Quando a gente olha aqui no velho diagrama de Pauling, distribuição de Pauling, veja, nós estamos perdendo os 2 elétrons S, que está aqui, e um elétron 4F, que está aqui. Os 5S e o 5P ficam preenchidos. Ou seja, quando a gente volta aqui na distribuição eletrônica, a gente vê que os 5S e o 5P, eles estão preenchidos e, de certa forma, eles blindam, entre aspas, os orbitais 4F do ambiente químico, do potencial eletrostático que pode se aproximar para formar um composto. Tá? Então, nós dissemos que o orbital 4F, ele é, entre aspas, blindado, ele é interno. Lá nos artigos tem como core, né? Core shell, né? Não de core shell, mas de orbital. Tá? Bom, então é mais ou menos isso. Se nós pegamos o íon lantanídeo trivalente livre, o potencial todo é esférico. Se você aproxima ligantes, esse potencial então perturba apenas os orbitais 4F. E aí você pode adotar, vocês físicos podem adotar aí com facilidade a teoria de perturbação para descrever esses orbitais já ligados, né? Então a gente vê que é só uma interação, uma perturbação. Então, se a gente pegar a energia total aqui dada pelo hamiltoniano, a gente sai lá do hamiltoniano do íon central, repulsão elétron-elétron e interação spin-órbita. Então, até aqui, essa linha vermelha pontilhada tem um íon livre. E quando eu ligo, então, tem um hamiltoniano de campo ligante, e aqui eu vou chamar de campo ligante, que apesar de formar ligações iônicas, tem uma porcentagenzinha de covalência. Então, apesar da literatura chamar de campo cristalino, eu chamo de campo ligante, porque eu estou dando importância a essa pequena covalência, a essa pequena sobreposição de orbital que existe. Tá? Mas isso aqui é muito pequeno, esse hamiltoniano aqui é muito pequeno, então a gente pode, de certa maneira, em termos de energia, desprezar esse desdobramento aqui de 2S mais 1 LJ, o desdobramento de J em 2J mais 1, em termos de energéticos, e podemos então caracterizar os íons lantanídeos com os termos espectroscópicos, como descrito aqui, o európio, térbio e o túlio, trivalentes. Então, as transições eletrônicas ocorrem entre esses termos, entre esses estados atribuídos com os termos espectroscópicos. Ok? Bom, e sendo assim, já que as transições eletrônicas são transições intraconfiguracionais 4F, 4F, elas estão ocorrendo dentro do orbital 4F, obviamente elas são proibidas por Laporte, né? E algumas são, ou a maioria é proibida por spin, então elas são relativamente fracas. E estreitas, porque não há deslocamento Stokes aqui razoável. A transição ocorre entre níveis de energia com a mesma natureza, que é o orbital 4F. Bom, então elas são proibidas, essas transições são proibidas por Laporte, a maioria por spin. Então elas são fracas. Mas, não sei se o Andrés já mostrou, se eu trouxer aqui um composto lantanídeo, colocar uma lâmpada ultravioleta, eu vejo a emissão fortíssima. Então tem alguma coisa que relaxa essa regra, né? Como toda regra, nós como brasileiros gostamos de relaxar a regra, Laporte também é relaxado. E isso quem explicou foi a teoria de Judielfeld, 1962.
Judeofeld são dois pesquisadores diferentes, né? São dois pesquisadores trabalhando nos Estados Unidos em lugares diferentes, não se conheciam e publicaram a mesma teoria no mesmo dia em revistas diferentes. Então, o que eles propuseram? Eles propuseram que, apesar desse hamiltoniano de campo ligante ser pequeno, ter pouca influência na energia daqueles termos, ele pode ser dividido num campo par, num hamiltoniano par, desculpa, que desdobra J em até 2J mais 1, e numa parte ímpar. E essa parte ímpar, ela é responsável de misturar a paridade dessas configurações 4F, misturar a paridade de estados que vêm de 4F com estados com paridade oposta que vêm de 5D, por exemplo, né? E aqui, então, essa equação mostra a mistura, né? Entre uma configuração com paridade oposta da 4Fn, operada aqui por esse hamiltoniano aqui da parte ímpar do campo ligante. Então, dessa forma, quando você mistura, a função desses estados oriundos de 4F já não é mais puro 4F, tem uma contribuição de paridade oposta, e você acaba relaxando a regra de Laporte. Então, esse momento aqui de transição não é mais zero. E então é por isso que nós vemos as emissões dos íons lantanídeos, e esse mecanismo a gente adota o nome de dipolo elétrico forçado. Obviamente estou falando de Laporte, principalmente dipolo elétrico. Okay? Bom, isso é muito facilmente demonstrado aqui. Olha, se eu pegar o composto óxido de sódio dopado com lutécio európio, o európio tem duas transições principais. Ó, essa transição aqui do quintete D0 para o septete F1, e essa outra transição do quintete D0 para o septete F2. Está aqui a quintete D0 septete F1, nesse composto aqui que tem centro de inversão. Então, se você pegar qualquer ponto aqui, você vai ver centro de inversão. O lantanídeo európio está aqui. A quintete D0 septete F1 é muito mais intensa que a quintete D0 septete F2. Essa transição aqui ela é permitida por dipolo magnético, tá? E essa aqui por dipolo elétrico forçado, ok? Depende daquela mistura dos estados. E se eu mudar aqui para gadolínio, tirar o lutécio e colocar gadolínio, eu perco o centro de inversão. Então, essa estrutura aqui não tem centro de inversão. Veja o que acontece agora. A quintete D0 septete F1, a intensidade de dipolo magnético está aqui, e essa aqui, que era pouco intensa, ficou muito intensa. Ou seja, aqui a gente realmente comprova essa teoria de Judeofeld, mostrando que quando a gente coloca o lantanídeo numa simetria, num ambiente sem centro de inversão, você pode realizar aquela mistura entre estados com paridades opostas e relaxar a regra de Laporte. Bom, os íons lantanídeos, a gente estuda ele principalmente na parte de emissão de luz, e a emissão ocorre por três mecanismos gerais. Conversão descendente de energia, que no inglês a gente chama de downshifting, ou seja, a gente excita esse sistema com uma energia maior, há uma relaxação lá normalmente vibracional, térmica, e uma emissão em energia menor, né? Então esse tipo de conversão descendente de energia a gente chama de Stokes, certo? Nós podemos ter uma conversão descendente de energia agora gerando dois fótons, que a gente chama de Dow conversion. E veja, gente, isso aqui é uma confusão na literatura, para quem estuda lantanídeo, mistura-se Dow conversion e Dow shifting frequentemente, e são processos diferentes. E o Dow conversion, ó, a gente excita em alta energia, só que aí tem um estado aqui intermediário, ó, então você tem emissão de dois fótons com a mesma energia. Então, é um fóton de maior energia gerando dois fótons de maior energia. Se você fosse medir o rendimento quântico de emissão aqui, você encontraria maior que 100, né? E o que nós vamos falar mais hoje, conversão ascendente de energia, up conversion. Então, nesse caso, a gente excita com uma energia menor e obtém uma emissão em energia maior. Obviamente, a gente não está ferindo nenhuma lei, a energia é conservada, porque nesse caso eu tenho absorção de dois fótons e emissão de um. E os lantanídeos são ótimos para fazer isso, mesmo com laser contínuo, né? Porque os lantanídeos têm esse tipo de distribuição de estados que a gente chama de escada. Os estados são muito bem espaçados, energeticamente falando. Então, com o laser você consegue excitar aqui, ter uma absorção aqui, e para o outro nível estado e emitir. Então, a gente excita com laser de infravermelho e obtém emissão no verde, por exemplo. E aqui está, olha,
várias fotos aí de cubetinhos contendo nanopartículas, a gente excita lá no infravermelho próximo, emite azul, amarelo, verde, vermelho, tudo com energia maior. Né? Então isso é possível e muito fácil, a gente não precisa de um laser de femtosegundos, por exemplo, para fazer isso. Né? Ok? E essas partículas que eu acabei de mostrar que são luminescentes, elas são paramagnéticas também. Estava falando o professor Andes hoje lá. Eu consigo, com o ímã, atrair essas partículas. Né? Veja que o paramagnetismo, elas não são ferromagnéticas, são paramagnéticas. A gente consegue trazer essas partículas, né, ser atraída por um campo magnético, mas aí eu estou com vários ímãs aqui, tá? Mas é possível, elas são paramagnéticas, tá? Então, a ideia que eu quero mostrar inicialmente para vocês é o seguinte: a gente pode fazer nanopartículas contendo íon lantanídeos para emissão upconversion, e a gente pode também melhorar essas propriedades paramagnéticas. Só que quando a gente faz nanopartículas, por exemplo, vou pegar esse exemplo aqui, que é um tetrafluoreto de sódio com lantanídeos ou terras raras, a gente pode obter essas nanopartículas em duas fases cristalinas. Uma fase hexagonal, que se a gente olhar, o lantanídeo entra num sítio cristalográfico que não tem centro de inversão. Ou seja, a fase hexagonal, ela é ótima para obter as melhores propriedades luminescentes. E você pode obter a fase cúbica. A fase cúbica, o íon lantanídeo entra aqui num sítio que tem centro de inversão. Então, a fase cúbica não é a melhor fase para se obter um material luminescente, nesse caso. Quando a gente olha as propriedades magnéticas dos íons lantanídeos, o disprósio trivalente se destaca. Olha, o momento é de 10,6 e a suscetibilidade magnética 99. É o maior. E quando a gente olha a anisotropia magnética, o disprósio está aqui, ó, ele é do tipo oblato. Então, uma das formas da gente obter a melhor propriedade magnética é não alterar essa anisotropia intrínseca do íon livre. Para não alterar, isso é uma das estratégias, tá? Para não alterar, a gente tem que colocar esse íon num ambiente que tem ligante somente na parte de cima e na parte de baixo, ou seja, somente na parte axial. Não pode ter ligante na parte equatorial, na região equatorial. E se tiver, que a distância de ligação seja longa. Né? E se a gente olha a fase cúbica, realmente eu tenho ligantes só na parte axial, não tenho na parte equatorial. Então veja que interessante, a fase cúbica, ela é interessante para você melhorar ou não alterar as propriedades magnéticas dos íons lantanídeos, e a fase hexagonal é interessante para a gente obter luminescência. Então o que nós fizemos lá no laboratório é, será que a gente consegue fazer uma nanopartícula com várias camadas, tipo cebola, né? Fazer um core cúbico e colocar o disprósio lá, e depois fazer cascas hexagonais para ter emissão? Né? Foi isso exatamente que nós fizemos. Nós preparamos essas nanopartículas, aqui está o core cúbica com disprósio, colocamos uma primeira camada inerte oticamente e magneticamente, é diamagnética, tá? Com ítrio, protegemos o disprósio lá no core, colocamos a primeira camada hexagonal com érbio e térbio e a última com neodímio. E nós fizemos um mapeamento desses íons, tá? E realmente o mapeamento mostrou que o disprósio está no centro, depois vem o ítrio, depois vem o gadolínio, o itérbio, tudo no local mais ou menos onde a gente planejou. Então a gente conseguiu distribuir os íons onde a gente queria, né? E nós conseguimos controlar a fase cristalina. Então aqui só a parte cúbica, o core, a primeira shell ítrio, elas são cúbicas. Aí eu coloquei a primeira camada, começa a aparecer picos de difração aqui da fase hexagonal, e a última camada também. Então, pela difratometria de raio-x, a gente também conseguiu controlar a estrutura cristalina como a gente queria. Então, a gente conseguiu controlar a composição e a estrutura cristalina. E a gente obteve aqui, ó, através de microscopia de transmissão, as nanopartículas estão aqui. Aqui você vê um core shell bonitinho. E a gente usou difração de elétrons em área selecionada. E selecionamos essa difração aqui, ó, esse padrão de difração, que é típico da fase hexagonal. E obtivemos a imagem em campo escuro. E a parte que difratou mais, ou que iluminou mais, sempre está na casca, mostrando então mais uma evidência que realmente a casca é hexagonal. Ok? E o que nós fizemos com isso? Nós fizemos um termômetro óptico.
Então, com aqueles íons, olha, eu tinha itérbio, então eu posso citar o itérbio 980, posso citar o neodímio 808. Se eu citar o itérbio 980, ele transfere energia para o érbio, e o érbio emite no verde e no vermelho. Então está aqui, ó, a emissão no verde, no vermelho, e essas duas emissões aqui, são desses dois níveis aqui, o S e o H, eles são termicamente acoplados. Então, a razão dessas duas bandas aqui, em função da temperatura, a gente pode propor um termômetro óptico, né? E se eu excitar um neodímio, eu excito em 808, ele transfere para o itérbio, transfere para o érbio, eu posso ver a emissão, agora o downshifting, no infravermelho próximo, então eu vejo que é uma banda do itérbio, a banda do neodímio, aqui eu estou em 1000 nanômetros até 1600, aqui outra banda do érbio, aqui outra banda do neodímio. E aí eu também posso usar a correlação dessas bandas aqui para obter um termômetro óptico raciométrico. E foi isso que a gente fez. Então a gente estudou a variação dessas emissões estando em 980 e pegamos a variação daquelas duas bandas termicamente acopladas e construímos aqui um termômetro óptico, tá? E obtemos uma sensibilidade relativa aqui em 77K de 0,9% por Kelvin. Sensibilidade relativa é mais ou menos igual a sensibilidade absoluta, né? Só que a gente faz uma correção, a gente divide pelo parâmetro termométrico que a gente está medindo para fazer uma correção para diferentes equipamentos, né? Para todo mundo poder comparar, tá? E quando a gente excitou em 808, a gente também obteve um termômetro, só que agora ele foi para alta temperatura, ó, 500 até 650 graus, né? E obtivemos uma sensibilidade térmica relativa de 2,8 em 633 Kelvin. Ou seja, eu controlei essas nanopartículas e obtive a composição, obtive um termômetro a baixa temperatura e alta temperatura, né? Bom, e as outras aplicações que o professor Andres aqui adora, né? Então essa é uma aplicação, obteu um nanotermômetro, uma nanopartícula que é um termômetro óptico, e outras aplicações que a gente andou fazendo é o seguinte: se eu tenho a nanopartícula, eu posso irradiá-la no infravermelho próximo, pode ter uma emissão, essa emissão pode sensibilizar um fotossensibilizador. Então você cita esse fotossensibilizador para o estado singleto, ele transfere energia para o estado tripleto, e essa energia do estado tripleto, então ela pode ser transferida para o meio de duas formas, né? Ou uma transferência de elétrons, né? E aí você forma radicais, então aqui radical hidroxila, radical oxigênio, que são muito reativos, então a gente está formando espécies reativas de oxigênio, ou uma transferência de energia que você forma oxigênio singleto. Então você pode formar aqui espécies reativas de oxigênio que são altamente tóxicas, né? Infelizmente, para uma célula cancerígena, para uma célula normal também. Então a gente pode usar isso aqui no que a gente chama de terapia fotodinâmica, tá? E o que a gente fez lá? Então a gente produziu uma outra nanopartícula com a Shell, a composição está aqui, a gente irradiou 980 nanômetros, aqui na época ainda era itérbio, obteve o espectro de upconversion do itérbio, e nós funcionalizamos essa nanopartícula com Rose-Bengel, que é um fotossensibilizador conhecido que produz oxigênio singleto. E se você pegar o espectro de absorção desse Rose-Bengel, ele está aqui, ó, não sei se todo mundo está vendo, é um rosa claro, mas ele coincide exatamente com essa banda. Então ele absorve e pode produzir então oxigênio singleto. Então a gente pode usar essa banda para terapia fotodinâmica e essa outra para imageamento, por exemplo, tá? Então é uma partícula com dupla função. E nós percebemos então a formação de oxigênio singleto. Na época a gente não tinha como fazer espectroscopicamente. O oxigênio singleto, a volta dele para o oxigênio tripleto tem uma emissão em 1270, né? E nós não tínhamos essa capacidade, nós utilizamos essa molécula sonda aqui e vimos a produção do oxigênio singleto, tá? Bom, o problema, se for usar em células cancerígenas, a célula cancerígena tem um problema que é a baixa concentração de oxigênio, que a gente chama de hipóxia. Então, o que dá para fazer para contornar essa limitação? É possível funcionalizar essas nanopartículas, olha, com MOFs, né? Não sei se todo mundo sabe o que é um MOF, mas é um Metal Organic Framework, né? É uma estrutura tridimensional que pode, então, carregar oxigênio dentro dela, né? A gente pode, então, funcionalizar com MOF, recobrir essa nanopartícula com MOF, pode funcionalizar com Rose-Bengel, pode funcionalizar com alguns fármacos anticancerígenos, né, como a DOX, a psina, né? E
empregar isso, e o oxigênio, esses fármacos são liberados a partir da emissão upconversion. Então você cria um sistema com liberação controlada de fármaco, né? Bom, a outra possibilidade é você colocar esses MOFs e impregnar nesses MOFs catalisadores para decomposição de água oxigenada, formando oxigênio, né? Isso aqui não é meu, né, da literatura. Então é possível você carregar aqui com óxido de manganês, com óxido de titânio e assim por diante, que lá na presença de luz você vai excitar no infravermelho, vai emitir, vai ter o upconversion e você vai sensibilizar esses semicondutores e aí continuar com a decomposição da água oxigenada, tá? Bom, a outra aplicação é na terapia fototérmica. Na terapia fototérmica a gente pode pegar essa nanopartícula, irradiar com o infravermelho, ela vai emitir no upconversion, vai emitir no visível, e você pode decorar essas nanopartículas aqui com partículas metálicas, principalmente ouro, prata, né? Que tem a banda plasma, né? E ela pode absorver essa energia e transformar isso em calor. E aí você aquece localmente a parte biológica e acaba, vamos dizer assim, grosseiramente, matando as células por aquecimento, né? Bom, o que a gente fez isso? A gente sabe fazer nanopartícula, a gente encapou a nanopartícula com sílica, né? Dá para ver bem certinho aqui a nanopartícula e a sílica, e nós decoramos essas coisas com partículas de ouro, ó, tá? Obtivemos o plasma, então dá para controlar o plasma e a emissão, tá? E agora a gente não fez ainda, mas a gente vai fazer a parte de hipertermia aqui, radiar com infravermelho e ver o aquecimento, né? Então nesse sistema aqui a gente tem neodímio para excitar em 808, tá? 808 é essa emissão aqui está pequenininho, vocês vão ver, mas essa é a emissão aqui, tá? E se a gente quiser mudar esse plasma está centrado lá em 700, 600, né? Quer dizer, está centrado muito nessa emissão. Se a gente quiser deslocar ele mais para o infravermelho próximo, né? A gente começa a fazer, ao invés de partículas esféricas de ouro, a gente faz aqui partículas que a gente chama de nanorods, né, de ouro, que aí desloca o plasma, ó, aqui está o plasma, né, lá para 900 nanômetros. E a gente consegue encapar esses nanorods de ouro com óxidos de lantanídeos, por exemplo. Então a gente consegue colocar aqui um óxido de lantanídeo encapando e aí excitar no infravermelho e ter emissão upconversion e excitar esse plasma gerando temperatura. O bom seria isso ao contrário, né? A gente tem também, mas esse aqui funciona legal. E aí o plasma foi deslocado, ó, de 930 para esse nanorod assim para 810, que está em cima da estação de 808. Aí a gente não precisa nem ter o upconversion, só excitando com o laser. A gente usa o upconversion para fazer imageamento, ou dar o shifting para fazer imageamento, ou PDT, e o próprio laser está excitando o plasma da partícula, gerando calor, né? Bom, a outra aplicação é a quimioterapia estimulada por luz, estimulada pela emissão do lantanídeo, ou a terapia genética, também estimulada pela emissão de luz. Então, quando você excita no infravermelho, há o upconversion, essas ligações dessas drogas ou dessa parte genética aqui, a ligação química ela é sensível à luz, você quebra essa ligação e libera essa terapia, então, no local que você quer, desde que você consiga levar essas nanopartículas para o local que você quer. Bom, qual é o problema, o drawback dessa fototerapia, terapia fotodinâmica, terapia térmica, excitada por luz, por infravermelho? É a capacidade da radiação infravermelha a penetrar na pele. Então, se você pegar um laser de 808, a penetração aqui, dentro dos padrões médicos de potência, de densidade de potência de excitação, ela atinge 10 milímetros, 1 centímetro. Ou seja, ela pode funcionar para epiderme, né? E para órgãos internos, alguns órgãos internos fica mais complicado. Alguns órgãos a gente chega, né, com uma fibra ótica a gente chega,
né, fazendo uma endoscopia, uma colonoscopia. A gente chega durante uma cirurgia, também ajuda, está lá, a parte da pessoa está aberta, né? Então pode auxiliar o médico, tá? Mas então esse é um drawback. Qual que é uma das soluções aqui? Uma das soluções é a gente fazer todas essas terapias, só que ao invés de excitar com luz infravermelho, excitar com raio-x. E toda a estrutura médica tem uma estrutura de raio-x lá, né? Tomografia, né? Que está lá com raio-x. Então, raio-x é uma possibilidade, né? Então, a gente faz alguma coisa nisso. Então, nós temos aí o Sirius hoje, que a gente brinca, né? A gente da Unicamp fala que o Sirius está no quintal da Unicamp, né? Pertence, não é brincadeira. O Sirius está lá, e lá no Sirius tem uma linha para estudar emissão excitada por raio-x, tá certo? Que a gente chama de Sheol. Então a gente pode excitar com raio-x e ver a emissão, obviamente aqui dá o shifting dessas nanopartículas numa dessas linhas aqui, disponível já no Sirius, tá? E a gente fez isso, olha, com essas nanopartículas. Um estudo, isso aqui foi um estudo de comissionamento da linha, né? Então eles pegaram as nossas nanopartículas, uma nanopartícula também Corshell, com európio agora, né? E gadolínio lá na casca, excitou com raio-x. Então excitou aqui na borda de absorção do európio 3+, e nós vimos aqui, ó, a emissão no ultravioleta, ó, do gadolínio, tá? E as emissões do európio. Então dá para utilizar o raio-x, né? E a gente pretende daqui a pouco estar fazendo esses testes, né? E aí excita com raio-x e vê a emissão aqui. E aí você pode colocar um fotossensibilizador, desde que seja estável ao raio-x. Agora cria-se um outro problema: o fotossensibilizador ele tem que estar na nanopartícula, ele tem que ser estável ao raio-x, né? E aí dá para a gente fazer as mesmas terapias, né? Voltar lá naquele slide, dá para você fazer a mesma terapia fotodinâmica, a radioterapia, né? E a parte imune também, utilizando o raio-x, tá? E ressonância também, tá? E aí, então com esses drawbacks aí, para finalizar, eu coloco e o futuro, né? Qual é o futuro da utilização dessas nanopartículas? Eu passei já o futuro dessas nanopartículas em aplicação, visto esse problema do infravermelho, e também tendo em vista o desenvolvimento da medicina. Hoje todo mundo está estudando, né, em células CAR-T para tratamento de câncer, né? Aí obviamente quem trabalha com nanopartícula já está propondo lá uma liberação controlada das células T com luz, né? Justamente para evitar aquela chuva de citotoxinas, né? Isso, né? E também como a gente vai utilizar as nanopartículas com tratamento genéticos individualizados. Não sei se vocês viram, mas a Inglaterra acabou de estar em fase 3 uma vacina para câncer de pele. E ela é feita para cada indivíduo. Eles tiram o nosso DNA ou o tumor que está lá na pele e fabricam uma vacina para aquele tipo de tumor. Isso está em fase 3 de teste. Então está adiantado. Então era isso, gente, que eu queria deixar para vocês. Então agradecer aqui meus alunos, todos meus pós-docs, agradecer os colaboradores, a gente não faz nada sozinho, e os órgãos de fomento. E agradecer de novo a atenção de vocês e o professor Anderson pelo convite e o grupo do Café Consciência. Obrigado, gente. A palestra estava tão boa que eu esqueci de te avisar. Pessoal, estamos abertos para perguntas. Lembrando que aqui é o Café Consciência, que a gente pergunta. A ideia é essa. Professora Andréa, pode começar, por favor? Se você puder falar um pouquinho alto, a gente agradece.
Não, em ambos, na cúbica e na hexagonal. Não, aí a gente selecionou. O disprósio só está na cúbica. Vou voltar lá, não sei se eu consigo. Vou voltar lá para você ver, eu passei rápido, né? Mas é isso mesmo. Aqui, ó. Então aqui eu coloco disprósio, aqui eu coloco ítrio, aqui eu coloco herb e tébio, aqui eu coloco neodímio e gadolínio. Então, quando a gente faz um mapeamento químico por microscopia de transmissão, a gente vê, ó, o disprósio no centro, o ítrio um pouco mais afastado, o gadolínio um pouco mais afastado. Então, quando eu junto essas três imagens, eu formo essa imagem aqui, ó. O disprósio no centro, o ítrio e o gadolínio. Depois a gente também fez o itébio, o neodímio e juntamos tudo dando isso aqui, né? Então a gente mostra aqui que eles estão no local, mais ou menos no local onde a gente queria, tá? E a gente tem a resposta, eu não mostrei, mas eu tenho a resposta espectroscópica que mostra que o hérbio está na hexagonal, e tenho a resposta magnética. Esse é um artigo publicado, está aqui na Nanoscale, você pode olhar lá depois. Eu tenho a resposta magnética dizendo que o disprósio está na fase cúbica, tá? A gente tem isso, a gente foi comprovando isso por várias técnicas, tá? Dá para fazer também, é mais fácil. Não, se você fizer tudo hexagonal, você vai ter o mesmo resultado para a parte de espectroscopia, só que a parte magnética, vamos dizer assim, a magnetização de saturação vai ser um pouco mais baixa. Porque aqui eu não estou vendo a magnetização só do disprósio, eu estou vendo do hérbio, estou vendo de todo mundo, né? Só que a maior contribuição é do disprósio na fase cúbica. Tá? Então é um somatório, porque é tudo paramagnético, né? Então é um somatório dessas contribuições de momento magnético, dando a magnetização final. Mas o que a gente viu é que quando o disprósio está na fase cúbica, do mesmo jeito aí, a magnetização de saturação é maior do que quando ele está na fase hexagonal. A mesma estrutura. Tá? A gente eles vão estudar o dano aí. A gente não tem estudo de dano aqui, mas pode ter dano sim. Tá? Então aí tem que fazer o desenvolvimento para ter o menor dano possível, né? Esse aqui, como eu falei, eles usaram as minhas nanopartículas para fazer o comissionamento da linha. Tá? Então é um exercício muito preliminar, só para eles comissionarem a linha, mas aí a gente agora vai fazer dano, só que lá é assim, né? A gente tem que submeter o projeto, né? Ser aprovado via projeto, né? Então a gente vai ver dano aí agora, vai olhar para essas. Normalmente tem dano, né? Raio-X normalmente causa dano, não é difícil, né? Tem um leque. Acho que a gente tem que começar e com os Sirius lá, a gente tem que usar. A potencialidade é enorme. A gente tem que mandar projeto, tem que usar. Tá? Aqui tinha duas. Esse dos Sirius? Não tem. A gente por alguma experiência prévia e experimental, a gente sabia que o raio-x excitava, né? E aí eles pediram, por isso que eles pediram a nossa amostra, que foi lá porque a gente via isso experimentalmente da seguinte forma: eu botava no difratômetro de raio-x de pó e botava uma fibra ótica lá com uma lente, né? E aí eu via a emissão. Tá? Aí eles pegaram isso para fazer lá nos Sirius, mas não teve, aqui não teve.
Foi experimental. Foi experimental. Né? E já tinha na literatura. Já tem na literatura o pessoal. Não é nada novo isso aí, não. Já tem na literatura o pessoal fazendo. Sheol ficou agora. A estação para o raio-x está bem comum agora. Né? Tinha aqui também. Então, assim, primordialmente, a gente quer que eles sejam formados, né? Só que assim, o tempo de vida deles é muito curto. É muito curto. Então, eles vão agir numa distância muito curta, né? Então, eu acho que a solução assim, concentrá-los aonde você quer que eles sejam formados. Eu acho que esse que é o grande pulo do gato aí, né? Você consegue levar isso só no tumor, né? Só na célula cancerígena e não na célula normal, né? E você sabe que aqui a gente gera esse oxigênio singleto, mas as próprias reações bioquímicas que a gente tem no corpo formam oxigênio singleto, né? Tem várias reações que formam oxigênio singleto no corpo, né? E aí, conforme o indivíduo, isso aí pode ficar levando danos ao DNA, aí vem e repara, aí daqui a pouco teu corpo já não repara mais, e aí vai levando uma mutação genética para frente que lá pode. Então, o nosso corpo produz oxigênio singleto naturalmente, né? Óbvio, numa concentração ali e o tempo de vida é muito curto. Então, tem um professor da USP de São Paulo, o senhor Mário, que ele estuda as reações bioquímicas que produzem oxigênio singleto. É uma área interessante, é uma área interessante e complicada, né? Então, a gente tem que, assim, acho que a tua pergunta, teria algum composto para colocar? Acho que nem precisa, porque o tempo de vida é curtíssimo. Ô Marcos. Então, Marcos, essa é a questão experimental mesmo, tá? Então, a gente sabe que a fase cúbica para transformar da fase cúbica para a fase hexagonal tem uma barreira energética, tá? E aí experimentalmente a gente vence essa barreira energética de duas formas: injetando mais fluoreto, que é o que você fez lá. Injeta fluoreto e aumenta a temperatura, tá? Aí a gente tenta levar essa reação, essa transformação de fase da cúbica para a hexagonal. A outra coisa são os próprios íons. Você vê que quando eu fiz a fase cúbica, aqui ó, na fase cúbica eu coloco ítrio, eu não coloco gadolínio. Porque a fase, a energética de transformação de fase de cúbica para hexagonal usando o ítrio é muito maior do que do gadolínio. Então a gente fala que o ítrio é indutor da fase cúbica, o gadolínio é indutor da fase hexagonal, tá? Então é assim que a gente conseguiu controlar, tá? Brincando, jogando com os íons e olhando para essa parte energética da reação, da transformação de fase, e injetando mais flúor lá, porque a gente sabe que na fase hexagonal ele tem que ter mais flúor do que na fase cúbica, tá? E aí você fez lá, você não viu que chega uma determinada hora, você ia lá e injetava trifluoro acetato de sódio, não é? Então tem um propósito, tá? O core está em torno de 10 nanômetros e cada camada em torno de 2, 3 nanômetros. Eu não coloquei a parte experimental, né? Mas a gente chama de decomposição térmica a alta temperatura, utilizando solventes de alto ponto de ebulição.
O Marcos está montando aqui com o Andros, né? Mas aí você dispersa os seus precursores, os seus reagentes químicos, num solvente, que é o que está descendo, que você pode levar ele a 350 graus. Né? Num sistema controlado, sem oxigênio, não pode ter oxigênio, senão pega fogo. Né? E aí a gente eleva essa mistura a 300 graus, 330 graus, e aí você começa a injetar os reagentes. Então, primeiro você tem o core, aí a gente sabe o tempo que o core leva para formar, a gente vai lá e injeta os reagentes para formar a primeira shell. A gente sabe o tempo de formar, injeta a segunda shell, e assim por diante, por injeção. Tá? É por injeção in situ, a gente não tira. Muita literatura faz o core, tira, põe o core de volta, põe a primeira shell, tira, lava tudo, purifica, volta. A gente não, a gente injeções subsequentes. Tá? E aí controlando isso que eu falei para o Marco, controlando temperatura, controlando o fluoreto, né? E aí a gente consegue fazer essas estruturas aí. Tá? Essas imagens foram feitas lá essas aqui, isso aqui é feito na Unicamp. Agora, isso aqui é feito lá no LN Nano, lá no Sanipen. Né? E aí eu também não mostrei, mas a gente faz um mapeamento em linha aqui, tá, Anderson? O mapeamento em linha também vai mostrando gadolínio alto, aí o gadolínio cai, disprósio baixo, aí o disprósio sobe. Cada camada dessas 2 nanômetros. A resolução é alta. Você vê a linha. Eu não me recordo a resolução exata, mas é alta. Pode perguntar, gente, senão o André vai me cobrar a visita. Então, eu também não mostrei, mas o que a gente fez aqui, a gente utilizou a parte magnética para fazer um sensor magnético. Então, a gente mediu a parte espectroscópica, o up conversion ali, aplicando diferentes campos magnéticos, né? E aí a gente obteve um sensor de campo magnético que ele vai de 4, isso era um problema experimental, mas ele vai de 4 a 11 Tesla, com um máximo de detecção em 7,5 Tesla. Isso é bastante campo, né? E aí o que a gente estava pensando era justamente fazer um sensor óptico de campo para equipamentos que utilizam campo magnético, né? Aonde, Anderson? Aqui? Aqui na verdade é distribuição eletrônica, né? É a distribuição eletrônica mostrando como que eles calculam essa distribuição aqui, Anderson, de acordo com o estado, para cada estado. Single ion. Eles representam como single ion. E agora você tocou, porque uma das ideias que eu tinha e que eu compartilhei com o grupo do Canadá, porque todo mundo estuda single molecule magnet. Eu queria fazer uma single particle magnet. E aí eu coloquei essa ideia e o pessoal do Canadá conseguiu publicar na Nature agora, mas apesar de ter dado ideia, meu nome não está no paper. É um colaborador, é muito amigo, mas tudo bem. Né? Eles acabaram de publicar. Provaram e viram a relaxação lenta, né? E aí eu comecei a discutir, aí um cara lá fez, eles publicaram, mas não me colocaram, não. É alto.
Assim, os lantanídeos, eles têm estados excitados em toda a faixa do espectro. Então, você pode excitar no raio-x, na verdade, você joga lá em cima, né? Lá em energia altíssima, ele vem termalizando, acaba caindo aqui, vamos dizer assim, nos estados do lantanídeo, e o lantanídeo emite. Você pode excitar no ultravioleta de vácuo, né? Aí você já começa a citar, por exemplo, band gaps. Essa partícula, por exemplo, o band gap dela é lá em 120 nanômetros, quer dizer, ultravioleta de vácuo. Aí você também transfere para o lantanídeo. Você pode estar no ultravioleta, né? Tem níveis ali. Apesar que, lembra, a absorção, aquele momento de transição é pequeno. Tá? Então, aí, se você quer estar no ultravioleta, a gente começa a funcionalizar com os ligantes orgânicos, que a gente chama de antena, que absorvem muito bem e transferem para o lantanídeo, e aí emite forte. Tá? Você pode excitar no visível, você pode excitar no infravermelho próximo, né? Se você olhar aqui, se você quiser ir brincar lá no infravermelho médio, você vai lá e brinca, né? Tem níveis que a diferença de energia no estado fundamental, eu estou indo para frente, mas tem níveis lá no estado fundamental que está lá no infravermelho. Tem gente fazendo isso, né? Vendo a emissão lá no infravermelho, tá? Você pegar isso aqui, ó, você começa lá para o infravermelho, né? Aí eu acho que, assim, vai depender do tipo de aplicação que você deseja, né? E assim, a gente fala aqui isso aplicado, mas é o que a gente fala, a partir do momento que você coloca nanopartícula, você faz o que você quiser com ela, protege ela daqui, faz ali, a hora que você coloca no ambiente em vivo, a coisa muda, né? Então, pode ser que toda uma engenharia química que eu faço aqui para funcionalizar a partícula, a hora que você coloca em vivo, o Andrews é craque nisso, a hora que você coloca em vivo, tudo que você fez não adiantou de nada, né? Porque a partícula muda, forma lá a corona, que a gente chama, né? E aí muda completamente. Então, tem que ter esse desenvolvimento, é um desenvolvimento complicado, lento, mas está tendo, né? Tem grupos espanhóis aí aplicando isso em vivo, o grupo francês, né? Acho que o Andrews começou agora a fazer em vivo isso, né? É complicado, mas a gente tem que, porque assim, o que eu acredito, eu coloquei as terapias aqui no final, vindo mais da medicina, né? Mas eu acho que tudo pode ser uma combinação, né? Você pode atuar com mais de uma terapia, né? De repente você consegue atuar mais com a terapia. E os lantanídeos são pesados. Então, quando a pessoa está fazendo radioterapia, os lantanídeos também podem ajudar, né? Espalha ali onde ele estiver, ele vai espalhar a radiação e vai acabar pegando, né? Você pode selecionar essa área melhor com a radioterapia, com partículas com elementos com número atômico alto. O Oxyhaf não foi aprovado, eu não sabia. Tá. E fazendo uma partícula de Oxyhaf não é muito fácil. É muito fácil. Sabe como faz partícula? Sabe como se faz partícula? Nanopartícula de Oxyhaf? Você compra o Oxyhaf da Aldas, qualquer um. Aí você põe ele em etanol, aquece. Ele não é solúvel, ele não é disperso em etanol. Se aquece o etanol no ponto de ebulição, vai ficar transparente. Aí você deixa esfriar, vai estar um monte de nanopartícula. 10 nanômetros, né? Muito fácil fazer nanopartícula de Oxyhaf, é muito fácil fazer. Mas é uma ideia. Então, ideias, assim, tudo começa, ainda mais assim, tudo começa com uma hipótese. Você tem uma ideia, você tem uma hipótese, você vai para o desenvolvimento, e aí vai ter ideias que inicialmente vão para o lixo, fica lá na gaveta, e vai ter ideias que vão prosperar. E aí, obviamente, a gente como ser humano, a gente vai olhar para aquela que prosperou, né? E vai continuar. Aí depois passa um tempo, um colega vai lá e pega o teu lixo, e dali tira
Então, a ciência é assim, né? A ciência é dinâmica, né? E graças a Deus que é assim, né? Porque eu não sei vocês, eu não gosto de nada boring. Eu gosto de desafio, né? Tem que ter desafio. Se não tiver desafio, eu saio do estado excitado e volto para o estado fundamental, falando de espectroscopia aqui, né? Então, tem que ter desafio, né? Estamos chegando aqui perto das 2 horas. A gente tem que fechar as 2 horas para que a turma possa ir para as aulas também, né? Deixa eu lembrar para vocês que semana que vem a gente não tem, mas daqui a 2 semanas nós temos 2 Café com Ciência. Não 1, mas 2 Café com Ciência. Então, na terça-feira, dia 14, vem a professora Simone para falar sobre vacinas, como as vacinas funcionam. Sim, a gente sabe que funciona, mas precisa alertar todo mundo. Por favor, não percam aí. É uma grande pesquisadora lá do IPETESP. E dia 15, na quinta-feira, dia 14, terça-feira, e dia 16, quinta-feira, conjuntamente com o Óptica Chapter Student da UFG, né, a pedido deles, nós vamos estar comemorando o Dia Internacional da Luz, e nós vamos ter, seguido por eles, uma palestra que é virtual, que começa 13h, e na sequência, às 2 horas, nós vamos ter uma presença presencial com o professor Pablo, que vai estar discutindo sobre biofotônica. Tá? Então, não esqueçam, terça Café com Ciência, quinta Café com Ciência, e para aqueles que estão acompanhando aí na rede também, tem também na quarta-feira o Fifth Advanced School Nanomedicine, que a gente está organizando, é grátis, então nós vamos ter uma semana bem ativa, tá bom? Então, desejo aí a todos aí que participem bastante. Mas, afinal de contas, nós queríamos também terminar aqui agradecendo a excelente palestra do professor Fernando, na Cigoli da Unicamp, por favor. Né? Eu que agradeço a atenção de vocês. Vocês estão de parabéns, né? Muita gente perguntou, né? A gente anda por aí, as pessoas não perguntam. Acho que tem que perguntar, vocês estão de parabéns nesse sentido. Acho que é isso aí. Perguntem, não deixem de perguntar, tá bom? Obrigado, viu, gente? É o UFG, né? A gente sempre tenta fazer isso, estamos instigando aí o pessoal. Pessoal, até a próxima.